uma SDR veio e falou pra mim, poxa, Tchelle, eu queria muito colocar o site no formulário. Perfeito. E aí eu falei, tá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aproveitando o que foi falado na live, vamos ver na prática como criar um formulário dentro do Salesflow? Aqui na lateral esquerda, nós temos a aba de formulários dentro do Salesflow. No canto superior direito, nós temos esse botão de criar novo formulário e clicando nele, a gente vai precisar nomear o formulário. A descrição, ela é opcional, então a gente não precisa adicionar ela. O construtor do formulário, ele tem na direita as opções gerais, no centro, onde realmente o formulário vai ser construído, e na lateral esquerda, a gente tem os campos que vão ser adicionados na área central. Nesse momento, a gente precisa definir quais são os campos que a gente quer que o nosso lead preencha. Então, é importante a gente lembrar, se eu quero uma conversão rápida, eu vou fazer um formulário mais enxuto. Se eu quero validar mais informações, e principalmente se eu já tenho um ICP definido, então eu posso aumentar a quantia ali de informações que eu estou colhendo nesse momento. Vou colocar aqui, então, algo mais simples. Vou colocar o nome, o e-mail, o telefone, e é importante a gente não esquecer de utilizar o campo política de privacidade. Nota que quando eu estou selecionando um dos campos, na lateral direita, onde nós tínhamos as configurações gerais do formulário, agora aparece a propriedade de cada um dos nossos campos. Então, se eu estou em nome, eu estou vendo a propriedade do campo nome. Se eu estou em e-mail, eu vejo a propriedade do campo e-mail. Dentro dos campos do Salesflow, quando eu estou editando eles, eu posso adicionar um placeholder. Placeholder dentro do formulário, ele é algo para te auxiliar em uma estratégia de uso. A gente tem duas formas principais de utilizar. Ou substituindo o nome desse campo, então a gente pode esconder o nome do campo e utilizar o placeholder como nome do campo, ou eu posso utilizar ele como uma dica do que eu quero que seja preenchido. Então, por exemplo, no campo nome, eu poderia utilizar o placeholder como nome mais sobrenome, usando como uma dica. Então, eu vou colocar aqui, nome mais sobrenome, para a gente seguir esse padrão da segunda estratégia. Outro campo que nós temos também é a máscara. A máscara normalmente é utilizada quando eu quero definir como vai ser preenchido aquele campo. Então, se no placeholder nós tivemos uma dica de como ele será preenchido, então vamos pegar, por exemplo, o campo telefone. Eu vou dizer no placeholder que eu quero o DDD mais o telefone. A máscara, ela vai realmente mostrar como vai ser preenchido. Então, eu posso colocar entre parênteses duas vezes o número 0 e colocar a sequência de como normalmente é o preenchimento de um telefone, onde a gente tem um espaço para o número 9 e mais 8 dígitos. Dessa forma, quando o teu cliente for preencher os dados dele, automaticamente no preenchimento, ele vai ver como ele deve finalizar esse preenchimento. Então, colocando o DDD, como lá no placeholder a gente já indicou, mas ele vai ver, olha, aqui é o espaço do DDD e depois o número. Facilitando, assim, ele não esquecer de finalizar a adição dos números. Por último, nós temos o política de privacidade e aqui, por padrão, o Salesflow ele já vai criar para vocês um aceite de termos de comunicação. Caso vocês já tenham um link de política de privacidade ou um link de termos de uso, vocês podem utilizar aqui dentro, nesse espaço. Depois que o link for adicionado, automaticamente o campo vai mostrar que além do aceite de termos, você também tem políticas de privacidade e termos de uso. Finalizamos essa montagem, agora eu posso clicar aqui em salvar. E aqui em cima nós temos o botão de visualizar. Essa visualização é uma visualização interna para você testar, ver se está tudo funcionando de acordo com o que você planejou, ver se o placeholder está exatamente como você queria e também, principalmente, testar a máscara. Após clicar em enviar, o Salesflow automaticamente vai mostrar uma mensagem agradecendo e dizendo que em breve um consultor entrará em contato. Mas a gente também consegue modificar isso dentro do Salesflow. Nós temos as configurações gerais desse formulário, que foi a primeira configuração que a gente viu. Então, clicando aqui no nosso ícone de engrenagem, voltamos a ver essas opções gerais do formulário. De início, a gente já volta para aquela visualização de nome do formulário e descrição. Mas, nesse momento, eu acho que a parte principal é a gente trabalhar um pouquinho no texto do botão. Então, por exemplo, se eu estou fazendo
Se você se inscrever, você vai receber um e-book, eu poderia colocar no texto do botão, quero receber meu e-book. Ou, se você estiver fazendo uma conexão entre, se você quiser falar com um consultor ou algum outro CTA, também vai ser aqui que a gente vai fazer essa modificação. Então, eu vou colocar um simples, saiba mais. Depois, nós temos um último momento onde nós definimos qual vai ser a ação após o envio desses dados. E nós temos duas opções dentro do Salesflow. Por padrão, apareceu aquela mensagem de agradecimento, mas nós podemos selecionar a opção exibir um texto HTML. Então, nesse momento aqui, eu poderia definir algum outro agradecimento. Por exemplo, obrigada por assistir esse vídeo. Então, se o meu cliente abrir agora esse formulário, aí sim, ele vai receber essa mensagem. Bom, e por último, nós também temos como direcionar essa pessoa para uma outra página. Então, digamos que eu adicione esse meu formulário em uma landing page e eu queira que após ali ele preencher os dados, ele seja direcionado para uma outra landing page de agradecimento. Ou eu quero que após ele se inscrever, ele receba ali, por exemplo, o conteúdo de um e-book. Então, aqui eu consigo adicionar esse link. Bom, por último, salvamos e agora sim você pode adicionar este formulário em landing pages externas e também utilizar dentro das landing pages do Salesflow.